Este conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à 13ª orientação do Vocacional Literatura SU3 2020. Bem, vamos ao nosso poema de abertura. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que senta o francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil-réis, para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam o printemps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições. Fora, os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, arlequinal. Mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar, conto e 500, mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte e infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, sempre eternamente as mesmices convencionais. De mãos nas costas, marco eu o compasso. Eia! 2-2, primeira posição. Marcha! Todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de giolhos, cheirando religião e que não querem Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento, sem perdão. Fora, fora o bom burguês. Esse texto é um texto do Mário de Andrade. O Mário de Andrade é um poeta crucial para a formação, né, da história da literatura moderna no Brasil. Ele que foi não só poeta, mas também prosador, né, escreveu crônica, carta, romance, conto. É muito importante também por toda a sua atividade de ativista cultural, né, durante principalmente as décadas de 20 e 30 em São Paulo. Bom, na orientação anterior, portanto, na 12ª, a gente começou um novo ciclo de estudos aqui a respeito, quase que de forma brincalhona, claro. Afinal de contas, a ideia aqui não é ficar impondo um montão de regras, né? Mas pensar meios de que cada autor possa encontrar a própria voz, né? A própria maneira de escrever. Mas a gente começou um novo ciclo intitulado O que não se fazer quando escrever um poema, o que não se fazer quando estiver produzindo literatura. No encontro anterior, a gente viu a questão das imagens, né? Como evitar imagens que sejam já muito utilizadas por outros autores, né? Muito comuns, muito consagradas já pela história da literatura. Ou quando usá-las, né? Usar de uma maneira autônoma. Hoje, então, a gente vai falar sobre adjetivação na hora da escritura. Bom,
Como o próprio termo já nos coloca aí, adjetivar significa colocar um adjetivo, né? Ou seja, uma palavra que designe alguma característica a respeito de determinado substantivo. Qual que é o problema aí? Os adjetivos, de certa maneira, bem geral aqui, eles facilitam muito a escrita, né? Eles são recursos muito fáceis de se utilizar. E aí eu coloco uma pergunta para vocês. Até onde o poeta deve, ou o escritor, né, o prosador, deve aceitar a própria dificuldade de se escrever? Esse grau de aceitação da dificuldade do próprio trabalho muitas vezes é o que pode determinar a diferença entre um bom escritor e um escritor mediano. E o uso de adjetivos tem muito a ver com isso. Eu comecei o encontro de hoje com o Mário de Andrade, não por acaso, dessa vez, mas porque esse poema do Mário de Andrade que eu li aí logo no comecinho é um poema que desfaz a ideia de adjetivação na escrita poética. Percebam que o Mário de Andrade ele não usa nenhum adjetivo para falar do que é o tema do seu poema, que é o burguês. A gente poderia falar muitas coisas sobre esse poema, mas o que mais nos interessa aqui então é o fato do Mário de Andrade não usar adjetivos. Esse procedimento é um procedimento típico do futurismo italiano, né? De onde o Mário importa, né, essa técnica. E como é que isso funciona na prática? Vejam só. Bom, o poema já começa com trocadilho, que é outra característica típica do modernismo brasileiro, né, e principalmente das obras do Mário Idoso de Andrade, porque ele se chama Ode ao Burguês. Ode, né, é uma palavra que significa homenagem, e ao mesmo tempo soa muito parecida com ódio, né? Então, na verdade, ele faz uma homenagem ao contrário, a essa figura genérica do burguês aí, que ele vai descrever durante o poema. Ora, ele poderia dizer muita coisa sobre o burguês. Ele poderia dizer, por exemplo, sei lá, que o burguês é enfadonho, o burguês é ladrão, o burguês é usurpador, né? O burguês é injusto. Por que o Mário não usa nenhuma dessas palavras? Porque essas palavras são adjetivas e facilitariam muito o trabalho dele como poeta. Qual que é o recurso, então? Finalmente, aí, chegando ao ponto que o Mário se utiliza nesse texto. Prestem atenção. O burguês níquel, o burguês, o homem curva, o homem nádegas. O Mário substitui todos os adjetivos que seriam cabíveis, possíveis aqui, por outros substantivos. É como se o substantivo mudasse de categoria morfológica. É uma coisa meio técnica, mas é fácil de entender. É como se o substantivo deixasse de ser substantivo e passasse a adjetivar um substantivo anterior. Essa técnica é muito interessante. O Arnaldo Antunes, no Encontro 12, né, no poema musicado que a gente ouviu aqui, faz coisa parecida. Em alguns momentos ele usa substantivo como adjetivo, em outros ele usa imagens, né, como adjetivação também, o que é outro recurso muito interessante. Para encerrar, então, vamos analisar só a primeira estrofe desse poema, porque vale muito a pena sacar aí a perícia, né, com que o Mário consegue desenvolver essa técnica. Olha só. Eu insulto o burguês níquel. Por que burguês níquel? Né? Por que não burguês, como a gente pensou anteriormente, né? Folgado ou qualquer outro adjetivo possível. Para que fique mais difícil, né? A escritura, a leitura e com essa dificuldade aqui, muito entre aspas, o poema fique mais bonito, né? Fique mais complexo. Que relação ele está estabelecendo entre esses dois substantivos, né? Burguês e níquel. Níquel remete a gente à moeda, né? A dinheiro, ou seja,
O burguês é tão burguês que ele pode ser definido por aquilo que tem, né? E que o diferencia das outras pessoas, que é o dinheiro. O burguês burguês. Olha só, ele adjetiva o substantivo burguês com a própria palavra burguês. Ou seja, o cara é tão burguês que ele é burguês duas vezes, né? A digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas. Por que o homem curva? Porque é aquele homem, né, que se adapta às mais diversas situações de acordo com seus interesses próprios, né? O homem que faz curvas. O homem nádegas. Por que o homem nádegas? Essa parte é muito interessante, vejam só. Quando a gente diz, por exemplo, nossa, esse cara é muito cabeça, a gente não está querendo dizer que ele é inteligente, porque a parte que ele mais usa do corpo é a cabeça, ou seja, o cérebro, a inteligência, né, a mente. O que seria um homem nádegas, então? Aquele cara que usa como parte mais recorrente do seu corpo a bunda, né? Ou seja, um cara que não faz nada. Apesar dele ser um burguês níquel e um burguês burguês, ao mesmo tempo ele não faz muita coisa, né? Não trabalha bastante. É isso, gente. Dá pra parar por aqui, né? Muito obrigado aí a quem está acompanhando. As mesmas palavrinhas finais de sempre. Tentem exercer agora aí, né, na escrita de vocês, essa nova discussão aí. Quem conseguir criar textos aí sem adjetivos, né, ou pelo menos assim, evitando o máximo possível de adjetivos, mande para cá para a gente poder discutir juntos, tá bom? Tem todas as informações de envio aí na descrição do vídeo. E é isso. Boa semana para todo mundo. E a gente se vê daqui a 2 semanas, tá? Semana que vem é uma semana em que a gente não vai postar orientação, porque é uma semana de formação para os orientadores do programa. Então a gente vai passar a semana inteira em fóruns, reuniões, e todo o nosso período de trabalho da semana vai ser dedicado a essa semana de formação, tá bom? Mas aí na semana seguinte a gente volta. Abração, bom final de semana, boa semana a todos e até logo.